Boa noite. Vamos iniciar a nossa live, palestra para alguns que vão assistir depois, pedindo ao Mestre Jesus que nos conduza durante essa fala. Temos um propósito aqui, que é trazer a história de um grande homem que divulgou o cristianismo. E dentro dessa história do livro Paulo e Estevão, uma narrativa sobre as lentes de Emmanuel, que nesse momento ele entra aqui como um médio. Médio porque ele vai trazer os conteúdos do mundo espiritual para atender às demandas do médio do mundo material, que é o Chico Xavier. Esse livro, Paulo e Estevão, do qual nós vamos caminhar aqui, fazer uma viagem com ele aqui nesse momento, é um livro que traz conteúdos maravilhosos. A começar pelos personagens que estão envolvidos nessa obra. Esse livro, ele traz como um grande trabalhador que veio à Terra, aquele ser espiritual que veio trazer a mensagem e que mudou a história do planeta. Há mais de 2000 anos, esse homem trouxe para a Terra uma mensagem grandiosa. E a mensagem que ele traz aqui, associada a outros grandes personagens da humanidade, é um roteiro de vida para todos nós. O médium, sobre a lente de Emmanuel, Chico Xavier, ele traz conteúdos realmente que fazem com que cada um de nós que lê esse livro tem um marco na sua vida. Então, essa fala que eu tenho trazido para vocês hoje é um convite para essa leitura. Porque quem ainda não leu vai se surpreender em muito com o conteúdo dessas histórias maravilhosas. Porque quando a gente lê um livro, a gente entra na história. A gente assume um personagem dentro da história. E as personagens que estão envolvidas nesse livro é de um conteúdo tão grande, o potencial luminoso desses seres que estão fazendo essa história, que o próprio Emmanuel, ele é cuidadoso quando trata desse assunto. Ele, no prefácio do livro Paulo e Estevão, ele que ele chamou Breves Notícias, ele traz já uma mensagem tão rica que só em ler a mensagem você se encanta com o trabalho que a gente vai ver pela frente. E eu digo uma coisa a vocês, todo aquele, quem já leu, é um convite à releitura. E quem não leu ainda, é uma oportunidade de conhecer essa história. Porque eu não vou contar a história, eu vou narrar alguns fatos que não vai dar para entender, porque eu não queria fazer aqui o spoiler, que é uma palavra moderna, que realmente eu não quero contar a história para que as pessoas não venham a desistir de ler o livro. Eu vou trazer conteúdos, especialmente que trazem uma rica mensagem de amor, mas é um convite, uma releitura ou um início de uma leitura para quem ainda não leu o livro, entendeu? Esse livro serve de inspiração para uma mudança de atitudes, entendeu? A gente vê na mensagem de Emmanuel, eu queria trazer aqui por que ângulo eu iria começar tratando essa história? Qual a faceta que eu iria escolher para representar o início dessa história? Então, eu escolhi uma peça, um diamante. Esse livro eu considero um diamante. E como diamante,
ele tem várias facetas. No corte da pedra, ele traz várias facetas. E o próprio Emmanuel, como médium, que ele traz a mensagem breve no prefácio, ele nos diz que todo aquele ser que vive na Terra e conhece um pouco da história da humanidade através desse livro, vai procurar fazer uma caminhada realmente de renovação. Porque o livro, a gente tem que perceber o seguinte, conforme Guimarães Rosa, que é um grande autor brasileiro, ele diz que o livro é uma peça que representa uma força na história do autor, que o autor não é mais importante do que o livro, que o livro é mais importante do que o autor. E Emmanuel, ele procura demonstrar essa força desse livro, porque ele está envolvendo uma história que os personagens são as maiores figuras que nós podemos conhecer na história da humanidade. Então, o próprio Cristo, que viveu na Terra, ele traz o livro como uma epopeia. O mundo em que Jesus viveu, para a gente entender a evolução desse espírito, que faz parte da história desse livro, os mundos em que Jesus evoluiu, como a gente está evoluindo aqui na Terra, os mundos que Jesus viveu, ele é de marca de tantas longevidades que esses mundos já não existem mais. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que esses planetas que Jesus viveu, hoje são poeiras estelares, para você entender o quanto de milênios que Jesus evoluiu nesses planetas. Então, é uma passagem realmente de grande virtudes que a gente tem que entender nessa mensagem que o livro Paulo Estevam nos traz. Então, a riqueza é tão grande que a gente entende que o prefácio já ilustra mais ou menos isso que é o livro. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do prefácio, porque a abordagem, a gente precisa entender que passa por um processo de construção. É uma viagem que nós vamos fazer aqui. Então, o que é que Emmanuel diz lá no prefácio? Breves notícias. São poucos os trabalhos que correm o mundo, não são poucos os trabalhos que correm o mundo, relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. Se a gente entender que esse trabalho de Emmanuel, Paulo e Estevam, eu considero uma das grandes obras da humanidade. Depois, pelas minhas leituras, pelas minhas avaliações, de muitas outras pessoas que eu já ouvi o comentário, depois das obras de Kardec, eu considero esse um dos principais livros que nós temos em nossas bibliotecas espíritas. Então, é um convite para uma reflexão que eu vou falar aqui hoje. É um convite para uma doação a você mesmo, se presentear com a leitura desse livro. O que é que acontece? Quando você entra no processo inicial desse livro e quando você sai lá no fim, eu te afirmo uma coisa, você não será mais o mesmo. Você será uma pessoa com a base, estruturação muito mais tranquila sobre tudo que você viu no decorrer desse livro. Eu não vou contar a história conforme eu estou dizendo, eu vou pontuar algumas informações para que você entenda o valor dessa mensagem. E como mensagem, eu começo dizendo que esse trabalho de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, ele, que foi um homem preparado para escrever e para divulgar o cristianismo. Por quê? O conhecimento de Saulo era tão grande que ele tinha um tripé. Ele era um cidadão romano, conhecia os direitos romanos, porque ele era descendente, ele conseguiu a titularidade de cidadão romano, então ele conhecia o direito romano, ele conhecia, ele era grego, ele conhecia a filosofia grega, a língua grega, que era a língua que mais
mais falada na época. Então, era essa base que Saulo tinha. E para completar esse tripé, ele participava, conhecia o judaísmo, tinha os familiares do judaísmo, o pai dele, o avô dele conheceu o judaísmo, deu ensinamento judaico, ele estudou nas universidades melhores do mundo, que eram as escolas mais perfeitas do mundo, que naquela época era a história da cidade de Tarso, e passou a conhecer o cristianismo. Então, ele tinha um tripé cristão, judaico, na área da religião, ele conhecia o direito romano, ele conhecia a filosofia grega. Então, era um ser, por cidadão, muito competente, muito estudioso. Dizem que quando ele subiu, ele era juiz do Sinédrio, quando ele era perseguidor do Cristo, ele era juiz do Sinédrio. Então, era uma das pessoas mais temidas naquela época no Sinédrio. Então, você vê que aquele homem é que está na nossa história, entendeu? E aí Emmanuel continua trazendo a sua mensagem. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Saulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Aí o próprio Emmanuel vai colocar que homenagem Paulo não precisa. Paulo não precisava de homenagem. Então, ele fica com a segunda opção, informações mais detalhadas de uma vida que pertenceu a esse grande homem. Então, aqui na mensagem seguinte, no texto seguinte, ele coloca: quanto à primeira hipótese, que é homenagem, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. Quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentis. Olha o que é que ele diz, alguma coisa. Porque se a gente entender que esse trabalho feito por Saulo, que depois virou Paulo, foi um trabalho que trouxe grandes conteúdos lá do início. Agora eu lhe pergunto, o que é que Emmanuel quis dizer com algumas coisas? Porque tem coisas que aconteceram nesse livro do tipo a vida de Abigail ao lado de Saulo. Um grande espírito, um espírito que foi a condutora do processo de transformação daquele homem. Então, os evangelhos, as cartas, o Ato dos Apóstolos, que é o que Paulo deixou escrito, foi o Ato dos Apóstolos e as cartas. Nenhuma dessas literaturas traz conteúdos que fale desse espírito tão evoluído que foi Abigail. O próprio Estevão, ele não é muito citado nas cartas, nem no Ato dos Apóstolos. Então, você vê que a grande caminhada de Paulo, ela teve sustentação em dois pilares. Primeiro, o Cristo, que aí não se fala, e o outro lado, Estevão e Abigail. Saulo tinha realmente conteúdos grandiosos, mas ele era aquele ser voltado para ele via a religião como um exterior, como um mundo exterior. Ele visualizava a religião como aquele mundo exterior que abarcava ele e ele não sabia dar conta daquela mensagem que o Cristo estava trazendo. Por isso que ele se tornou um perseguidor do Cristo. Já o Estevão, que era da mesma religião, era o judaísmo, mas ele tinha uma interpretação diferenciada. E nós vamos continuar lendo aqui para a gente entender que as fontes que Saulo encontrou foram as mesmas que Estevão encontrou, porque eles seguiram linhas diferentes. No início da vida, o plano A de Paulo, de Saulo, que virou Paulo, era conduzir esse processo
de transformação, de divulgação do cristianismo de uma forma mais precisa, mais equilibrada. Porque ele tinha de um lado Estevão, que era um espírito muito evoluído, e do outro lado Abigail, que passou a conduzir os passos daquele ser que era uma inteligência grandiosa. Aí, Emmanuel diz aqui, nosso escopo essencial é apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo. O que é que essa mensagem nos toca? Cada um possa ser inspirado por ele e se transformar. Quer dizer, o que é que essa mensagem nos enriquece? Por quê? Quando ele diz aqui, o homem transformado por Jesus. Se Jesus, com os seus conteúdos, conseguiu transformar Saulo e foi um grande divulgador do cristianismo, isso também nos toca. A mensagem que Emmanuel está trazendo é essa aqui. Se tocou a Saulo, vai tocar a nós também, que estamos lendo e participando dessa história. Quem vai sair dessa obra? Se você começa a ler essa história, se você já leu, você deve reler. E se você não leu ainda, quando você ler, você vai sair uma outra pessoa nessa história. Então, o conteúdo da mensagem que Emmanuel quer trazer é essa. É um convite ao caminhar com Cristo. Ele está convidando que você, como Saulo, caminhou com Cristo, ele está chamando você para caminhar com Cristo. E Emmanuel continua lá na sua mensagem. Nosso desejo é recordar as lutas acerbas, os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre. Paulo não é um Paulo santificado que a gente está vendo aqui. Não é isso que a gente está querendo mostrar. O próprio Emmanuel, ele diz, não é o Paulo santificado, porque, na verdade, ele fala que aqui, recordar as lutas acerbas. Quando a gente vê um espírito de muita beleza, tipo Chico Xavier, a gente não sabe o que aquele homem sofreu nas lutas que ele enfrentou na Terra. As lutas foram muitos, sofrimentos, processos, críticas, doenças, dores, lágrimas. A vida de Chico não foi um paraíso. E a gente olha para aquele homem e ele tinha uma angelitude. Por quê? Porque ele vivia em paz. Mesmo diante do sofrimento, ele não se deixava abater. Entendeu? Aí é que entra aquela história. O ser evoluído, ele vem com missão. É mais um processo de transformação que nos acolhe e que nos transforma. E aqui, Paulo Emmanuel vai trazer uma mensagem que diz aqui, as igrejas amortecidas de atualidades e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justifica as nossas intenções. O que é que Emmanuel está dizendo aqui? As igrejas amornecidas. Claro, aquela igreja, tipo, as pessoas são espíritas, entram no centro espírita, mas não se converteram ainda que são espíritas. As pessoas se dizem cristãs, mas, na verdade, ainda não se entregaram ao Cristo. Essa é a igreja amornecida, que está nas igrejas e no centro espírita também. Tem uma passagem, uma justificativa para isso, porque as pessoas que viveram, muita gente que viveu na época do Cristo, que foi um criminoso lá na época do Cristo, hoje são espíritos de grande luminosidade. Mas muitas vezes, nós que vivemos lá, muitos de nós que vivemos lá na época do Cristo, nos continuamos amortecidos, serenos, sem grandes passos, sem grandes virtudes, e continuamos aquelas espíritos ainda cheios de imperfeições, cheios de erros. Por quê? Porque faz parte das igrejas
amornecidas, conforme diz Emmanuel aqui. Uma história que Zilda Gama nos traz, foi Victor Hugo que escreveu, aquele homem que foi o responsável pela morte, a matança das crianças, na época de Jesus, quando Jesus nasceu. Aquele homem, hoje, ele voltou à Terra, fez um trabalho maravilhoso, e segundo Zilda Gama, que nos trouxe em mensagem, ela diz que foi São Vicente de Paula, um ser extremamente caridoso. Que você vê, ele não se amordeceu, ele não ficou na retaguarda, não ficou naquela acomodação, ele cresceu, ele evoluiu. Então, é importante que a gente perceba que a gente não está aqui para dizer, eu entrei no cristianismo, mas o cristianismo não entrou em mim ainda. Muitos de nós podem estar passando. Eu entrei no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em mim ainda. E a gente tem uma passagem lá no Céu e Inferno, onde a gente faz uma avaliação dos espíritos que reencarnam na Terra, e muitos deles retornam ao mundo espiritual, e são pouquíssimos os que conseguem retornar como completistas. 10 a 20% da população que reencarna aqui na Terra, elas não são completistas, não volta como completista. 80 a 90% dessa população retorna com grandes dificuldades e tendo que retornar várias encarnações. Apenas 10 a 20% conseguem retornar como espíritos completistas. Então, é importante que a gente absorva todos esses ensinamentos que a gente está vendo aqui, porque uma das coisas que é fundamentais é você chegar, depois que você lê essa mensagem, se você já faz, ótimo. Se você não faz, é preciso passar a fazer. Porque você pode chegar para o Cristo e dizer, estou aqui para te servir. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo se dirigiu ao Cristo. Eu não estou aqui para me servir, para ser servido. Eu estou aqui para te servir, Jesus. O que queres que eu faça? É isso que a gente vai aprender na conduta após ler esse livro. Porque nós não estamos aqui para ser servido pelo Cristo. O Cristo não é um prestador de serviço nosso. O Cristo é realmente alguém que pode nos acolher, nos dar o roteiro para que a gente siga em frente. E a gente precisa entender que a mensagem que a gente está vendo aqui é uma mensagem que vai tocar os nossos corações. E cada um, ao ser tocado, busque a caminhada que mais lhe interessa. Emmanuel continua, certo de que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Será? Aí a gente pode entender. Mano trata lá na frente que muitas vezes nós somos chamados. Quantos de nós já fomos chamados para fazer a mudança, para fazer a nossa reforma íntima? E a gente continua com o mesmo caminhar, sem mudanças. Porque Emmanuel trata lá na frente que pode ser por vários motivos. Um motivo pode ser por ignorância, pode ser por desatenção, descuidados, e pode ser por um capricho vicioso, porque os vícios, com certeza, nos atraem a uma negatividade, porque é bom, às vezes, viver no vício, a gente se habitua a viver naquele vício, é por isso que Emmanuel chama atenção. Pode ser o chamado que veio, você não conseguiu captar, não conseguiu fazer a mudança necessária, pode ser por uma ignorância, repito, por uma desatenção ou por um capricho vicioso. Ele trata disso lá. Mas o apelo sempre vem. Não esqueça. Ou então, se você não foi chamado ainda, aguarde que o apelo virá. Entendeu? Paulo recebeu um apelo direto. Você pode dizer, mas Paulo recebeu um apelo direto. E quem de nós não recebeu? Esse livro, eu volto a repetir, esse livro aqui agora é um apelo que Jesus está mandando para você conhecer. Você que está
na escuta do que está vendo aqui, não se fixe apenas no que você está ouvindo. Vá, entre na história, descubra as nuances desse livro e saia diferente do que aquela pessoa que você entrou, entendeu? As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. Quando você menos espera, é a chegada desse nova mensagem, te convidando para você fazer a sua reforma. Ora, Jesus não é um mestre de violência. Se a figura de Paulo avulta muito mais aos seus olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo. Está difícil você fazer isso aqui? Ouvir, negar os seus interesses pessoais, procurar um caminho que vai lhe dar uma paz interior, seguir um outro caminho, fazer a reforma do homem novo. Porque o que é que Paulo fez quando ele descobriu, quando ele foi chamado, procurou afastar o homem velho da vida dele e criou um homem novo naquela caminhada. Então, o Cristo está sempre nos convidando para essa reflexão. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu nas centenas de encarnações que você teve, trouxeram até onde você está agora. Tudo que você sabe, todo o material usado nesse processo e quantas ajudas você recebeu. Mas o que você é hoje é o processo de todas as suas caminhadas, das centenas de encarnações que você vivenciou. Então, se você quer evoluir, avançar, é aprender e coisas novas. Olha aqui a oportunidade de você aprender coisas novas. Porque as ações novas, elas só chegam com esforços pessoais. Então, essa caminhada é muito importante, entendeu? Entender que a vida é feita dessas nuances, dessas mudanças. Tem uma história interessante que eu li uma mensagem que foi escrita por Honor Abreu. Ele diz que uma vez, ele acha que é mineiro, ele fazia aquela caminhada para arrecadar mantimentos para fazer cestas básicas. Todos nós já trabalhamos com isso aí. E um dia ele chegou na casa de uma senhorinha e ele pediu. Era uma senhora muito religiosa, muito católica. Ele conhecia a história daquela senhora, mas mesmo assim ele foi lá e pediu ajuda, um mantimento para fazer a cesta básica dos menos favorecidos. E aí a senhorinha, quando viu que eram os espíritas que estavam na porta dela, cuspiu na cara dele. Ele tirou o lenço, limpou o cuspe e disse: isso aqui é o meu. E cadê o que a senhora vai me dar para os pobres? E aí, diz que a senhorinha baixou a cabeça, foi lá dentro, pegou um mantimento e trouxe para dar para ele. Quer dizer, é aquela história. Ele, se fosse uma pessoa menos evoluída, ele teria reagido, teria brigado, teria reclamado. Ele não. Com humildade, ele conduziu aquela senhora a fazer uma reflexão mais profunda depois, entendeu? Então, o que é que a gente vai tratar aqui hoje? A história de Paulo e Estevão é uma história linda, porque tem pontos culminantes. Eu estava falando de Paulo e Estevão, agora vou falar um pouquinho de Gesiel, que foi depois Estevão. Gesiel, um dia ele estava... o que Gesiel, Emmanuel escreveu aqui de Gesiel. Um dia o pai dele foi humilhado em praça pública, foi agredido, perdeu os bens, chegou em casa destruído, se lamentando. Ele, Gesiel, disse isso: meu pai, que vos atemorizares, Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensina que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tens, meu Pai,
os meus braços fortes e jovem e os cuidados afetuosos de Abigail. Por que se lamentar? Tem um Deus generoso, um Deus que vai nos ajudar a sair dessa. Naquela época, conhecendo como ele conhecia o judaísmo, ele trazia uma mensagem muito diferente da mensagem de Saulo. Você vê. Aí Gesiel não conhecia ainda Jesus. Ele veio conhecer Jesus depois. Então, aí ele conhecia apenas Moisés. E se você perguntar, fale um pouco aí sobre Moisés. Aí você vai dizer, olho por olho, dente por dente. E, na verdade, Moisés não foi nada disso. Moisés é isso que Gesiel está dizendo aqui. Porque a mensagem, o que está escrito, Moisés não deixou nada escrito, olho por olho, dente por dente, Moisés não ficou escrito. Na tábua da lei, está escrito lá o primeiro mandamento, é amar a Deus. Então, Moisés passava conteúdos fortes para os seus seguidores, entendeu? Saulo, ele tinha como a religião, uma religião tradicionalista, exterior. Por isso que Saulo tinha uma visão diferente da de Gesiel, entendeu? Gesiel já tinha a religião como uma bússola, um espírito de viajor. Era apenas diferença na interpretação. E, novamente, Gesiel traz aqui outra mensagem. No auge do sofrimento, numa cela fria e escura, olha o que emana, traz que Gesiel falando para sua irmã Abigail. Por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimento? Ele mesmo responde, é que Deus o permite como exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Nessa mensagem, quem são os filhos mais experientes que vêm nos educar, vêm nos mostrar o caminho? É os espíritos mais evoluídos dessa ou de outra vida, que chegam até nós como anjo da guarda, como espíritos protetores, como espíritos familiares, que já trazem conteúdos mais positivos para nos conduzir durante os nossos sonos, durante as noites, porque todo o aprendizado que a gente tem vem dos irmãos mais velhos, e o nosso principal irmão mais velho é Jesus Cristo. Então, esses conteúdos dessa mensagem fazem a gente refletir melhor sobre a questão desses dois trabalhadores do Cristo, que lá no final da história vocês vão ver como fica bonito o trabalho que eles realizam. Então, deixa eu ver aqui mais uma passagem. A idade espiritual não é a mesma, não se fala aqui da idade material. A idade que ele coloca aqui dos filhos mais jovens são os filhos que estão na caminhada evolutiva mais jovem. E fixando o olhar, Gesiel ainda, fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou, mas eu creio no Messias Redentor. Olha, ele já acreditava no Messias. Ele não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas eu creio no Messias Redentor. Ele sabia isso de onde? Dos profetas. Entendeu? Que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Olha aí, ele citando coisas que já tinham acontecido e que ele não tinha tomado conhecimento ainda. Porque ele veio ler as anotações de Lucas e quando ele chegou na casa do caminho, quer dizer, bem depois dele passar por vários sofrimentos, como a gente vai conduzir aqui, entendeu? Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando amor, caridade, justiça e perdão. O que foi que Jesus ensinou, gente? Se não foi isso? Gesiel trazia o conteúdo da mensagem de Jesus. Era um ser muito evoluído. Ele aí perdeu o pai, perdeu a irmã, foi preso, foi para as galeras, e quem geralmente naquela época, quando você ia para as galeras, não retornava, ela era final de carreira. Era uma lei muito rigorosa.
Quando você era condenado às galeras, era para não retornar mesmo, entendeu? Mas ele consegue curar um daqueles grandões da época, pegou uma febre, uma doença muito contagiosa, e Gesiel conseguiu curar aquele homem. Quando aquele homem se sentiu gratificado pelas bens, pelos cuidados de Gesiel, ele resolveu trocar, libertar Gesiel, e Gesiel trocou de nome para Estevão. Foi aí que ele foi conduzido à casa do caminho, e com certeza foi a luz daquele espírito. Por quê? Estou. Deixa eu ver o que eu preciso ler para vocês aqui, para a gente seguir essa. Olha, o conhecimento de Paulo, de Saulo, era grandioso. Gesiel não tinha cultura nenhuma. E aí, o que acontece? Gesiel encontra a mulher, a irmã, depois que ele acontece dele ser preso, que vai ser conduzido por Saulo à prisão, e de lá ele vai ser condenado à morte, mas antes disso, ele encontra com Abigail, e justamente era a irmã de Jesiel. E aí ele diz aqui, no encontro que ele teve com Abigail, eles se amavam muito, e nos jardins daquela casinha lá na estrada de Jope, Abigail diz isso para Saulo: sim, querido, que não faria por ti, mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Então, Saulo tinha encontrado o amor da vida dele, mas isso aí ele não ia saber, ele não ia entender que naquele caminho, naquela caminhada, muitas coisas estavam para acontecer. Estevão, na casa do caminho, recebe a visita de Saulo. E naquela caminhada de enfrentamento, olha o que é que Saulo ouve Estevão falando. Já Estevão aí, porque ele já tinha mudado de nome, ele não sabia que era mais Gesiel. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade, em respeito a Deus, que é nosso bem maior. E aí, quando Saulo vê Estevão falando bem do Cristo, ele não resiste, porque ele era o perseguidor do Cristo. Ele vai fazer de tudo para prender Estevão. E a gente entende, quando Estevão, nesse discurso, ele fala da amizade, porque ele tinha uma visão muito amplificada das coisas. Ele sabia que um dia aquele Saulo, que estava ali discutindo com ele, contrapondo tudo que ele falava, ele sabia que ele ia ser um grande amigo. E aí a gente recorre àquela mensagem do Cristo, aquela parábola do Cristo, quando Cristo transforma a água em vinho. O que acontece? Pedro, ao não entender aquela passagem, Pedro diz: mestre, será que você não estaria estimulando a bebedeira, a embriaguez? Aí o Cristo vira para Pedro: Pedro, você sabe a alegria maior de servir a um amigo? Por que Jesus disse aquilo ali? Foi um ensinamento, porque aquele homem que estava casando ali era amigo de infância de Jesus. E acabou, os casamentos judaicos, na época, comemoravam-se 7 dias. E por uma questão de descontrole, a bebida acabou. E Jesus, a mãe desse rapaz, procurou Maria e perguntou: e aí, Maria, o que é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Maria foi a Jesus e pediu a Jesus que fizesse alguma coisa. Jesus fez. Quer dizer, de Pedro, tu sabe a alegria de servir a um amigo? A glória é grande, mestre. A glória é grande, Pedro. E você precisa entender isso. Saulo
a partir do momento que ele conheceu Estevão, que ele procurou perseguir Estevão, aí passou aquele momento de renúncia, porque ele não conhecendo quem era Estevão, que era Gesiel, ele acaba matando Gesiel. Ele leva, prende Gesiel e Gesiel morre apedrejado. E naquele momento é que a gente entende que a situação era muito conflitante. Por quê? Porque ao morrer, no leito de morte, nos braços de Abigail, que Abigail reconheceu que era o irmão dela, ele diz: você precisa perdoar Paulo. Paulo, ele não conhece Jesus. E na hora que ele conhecer Jesus, ele vai, com certeza, direcionar a vida dele para Jesus. Ele só conhece Moisés, entendeu? No auge desse sofrimento, a gente entende quanto Gesiel morrendo e diz: fica com ele. Ele, no dia que ele conhecer Jesus, você vai ver que a coisa vai ser diferente. Entendeu? Então, a gente entende aí a mensagem que ela é muito grandiosa. E a renúncia é justamente naquele momento que Abigail está morrendo. É tão doloroso aquele quadro, mas ela traz uma mensagem rica, uma mensagem bem forte, que diz: meu irmão esteve aqui, estou indo, meu irmão esteve aqui, e ele me disse, ele trouxe uma mensagem para ti. Grata que você e Jesus um dia vão se amar. Jesus te ama e ele confia em você. Quer dizer, ele que estava saindo dali, depois da morte de Abigail, ele vai fazer a prisão de Ananias. Ananias que tinha feito a conversão também de Abigail. Abigail já era cristã, já conhecia essa mensagem. Então, você vê que é uma história entrelaçada de coisas novas, de conteúdos novos. E naquele momento, aí entra o plano B. Por quê? Na hora que Jesus sai para ir prender Ananias, lá em Damasco, ele, na estrada de Damasco, ele, de repente, uma figura de rara beleza, que numa inflexão de voz inesquecível e desconhecido faz ouvir, o desconhecido se faz ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, de joelho, já cego, ele diz: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e um tom de inconcebível doçura, o Senhor responde: sou eu, sou Jesus. E é nesse instante que Saulo se mostrou tão fragilizado. O mestre tocou-lhe o ombro e disse: não recalcitais com os aguilhões. Banhado de pranto, fez ali Saulo a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? Foi uma transformação radical, porque ele já vinha sendo preparado para aquilo. A própria Abigail já tinha dito a ele que Jesus o amava e que Jesus ia entregar uma missão para ele. Então, ele diz, foi aí que Jesus esclareceu generosamente. Porque Jesus nunca gostava de ver ninguém de joelho. Tem as passagens evangélicas que ele estava sempre dizendo: levanta, levanta. Ele estava sempre incentivando que as pessoas levantassem. Aí Jesus disse: levanta, Saulo, entra na cidade e será dito o que te convém fazer. É naquele momento que Saulo dispensa aqueles soldados, fica apenas com um senhor, o mais velho da turma, que pede para levá-lo, nem andando, nem a cavalo, mas ele foi. Ele já foi andando com aquele mensageiro, que ele procurou um amigo lá em Damasco, mas o amigo não o atendeu mais, soube da história, não o atendeu mais,
e ele foi para uma estalagem, uma pensão bem humilde, e lá ficou 3 dias. Aí Jesus procurou Ananias e disse: Ananias, quero que você vá até Saulo. Aí Ananias não entendeu nada. Imagine, Ananias sabia que Saulo estava indo para lá para prender ele. Ele estava praticamente se afastando dos grupos que estavam reunidos lá, com medo de Saulo, porque Saulo ia chegar, ia pegar e ia matá-lo, com certeza. Aí Ananias disse que Ananias, quem é Saulo? É aquele Saulo que está vindo para me prender, Senhor? Você quer que eu vá a ele para facilitar as coisas? Aí diz que Jesus sorriu e disse: não, eu quero que você vá a ele e abra-lhe os olhos dele. Ananias nem sabia que Saulo estava cego. Então ele vá, abra os olhos dele. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer em meu nome. Aí, gente, entra o plano B. Porque o plano A era Saulo, Jesiel e Abigail construir uma família, viver a paz, a harmonia, divulgar o cristianismo com muito amor, mas em virtude daquela arrogância, daquele poderio de Saulo, pelos caminhos que ele seguia ao lado dos ensinamentos do judaísmo, ele não aprendeu nada do que tinha aprendido, conforme Gisiel aprendeu. Então, nesse contexto, a gente vai fechar aí, porque ele vai ficar 30 anos aí, para você ver o trabalho desse grande homem já no plano B, quanto sofrimento ele viveu, para mostrar a vocês, mostrar, quem não leu o livro ainda, mostrar os conteúdos desse grande trabalho. Então, eu fecho aí, não vou narrar nada desses 30 anos, e vou apenas ao final, não contando também, não fazendo spoiler de nada que vai acontecer no final, porque eu não quero também que você perca o estímulo de ler esse livro. Então, o que é que acontece? Naquele momento já final, Saulo é preso por aqueles soldados, os soldados levam ele para um lugar já pré-determinado, onde iam cortar a cabeça dele, e aí, na hora do soldado cortar a cabeça, diz que o soldado começa a tremer. E nesse tremor, aí diz que Paulo diz para ele: o que é que você está esperando? Cumpra a sua missão. Ao você cumprir sua missão, eu irei para junto do meu mestre. E você vai ter que voltar para o seu chefe para aceitar as insubordinações, os desmandos que ele tem para que você possa fazer. Então, não tenha medo, não. Diz que o soldado ficou tremendo, passou a missão ao chefe, foi o chefe, mesmo tremendo também, conseguiu decapitar o Paulo. E aí foi a jornada final. Mas, a partir daí, entra a primavera, uma nova primavera na vida daquele homem. E quando ele é acolhido por Ananias, já cego, voltou cego para o mundo espiritual, que Ananias bota a mão na cabeça dele e retorna a visão dele, e Ananias pergunta: o que você quer fazer agora? Qual o seu primeiro desejo? Ele aí pensou na paixão que ele tinha por Abigail, pensou no perdão que ele tinha que pedir a Jesiel, mas mesmo assim ele disse: eu quero voltar a Jerusalém e fazer uma prece em Jerusalém para pedir perdão ao Cristo, o Mestre Jesus, pelos erros que eu cometi naquela cidade. Mas nessa caminhada, segundo a narrativa, ele sai e passa por todas as igrejas que ele criou na sua retorno a Jerusalém, e nisso ele faz uma caravana de espíritos que foram até Jerusalém. Aí eu vou fechar, também não vou contar como é que foi o encontro de Jesus, ou o encontro de Saulo com essa equipe maravilhosa que fizeram parte desse contexto de muito trabalho. E foi um legado, uma viagem maravilhosa, que vale a pena ser vivida, ser internalizada em cada um. Leiam o livro. É a melhor opção que eu diria para vocês que não leram. Quem já leu, vale a pena reler, porque o novo olhar
uma nova ótica sobre o trabalho que ali se realiza é que vai acontecer com cada um de vocês. Eu já li esse livro 3 vezes, entendeu? A primeira vez que eu li, não entendi quase nada. A segunda, mais ou menos, e essa vez agora que eu li com aquele olhar de analista, de observador, de atento. E eu digo a vocês, a gente não sai o mesmo que entra ao ler esse livro. Então, na paz de Deus para vocês, fique em harmonia, leia esse livro e vocês vão fazer uma verdadeira recapitalizar a vida de vocês, para que vocês entrem num novo perfil de humanidade. A nossa missão na Terra é nos tornar seres humanos de qualidade. Então, vamos ser realmente cientes desse compromisso que a gente tem que seguir. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.